Que alegria, meus amados irmãos, um bom dia, que Deus abençoe a todos grandemente. Bom dia você, amigo, bom dia você, irmão. Que bom estarmos de volta para mais um culto, para levar ao seu coração a palavra de Deus. Agora, em nosso culto de escola bíblica dominical, é o nosso culto de louvor, mas também estamos levando ao seu coração a nossa escola bíblica. É certo, é mais uma oportunidade de crescimento que a nossa igreja oferece a você, que entra aí em nosso canal, que busca então conhecer mais da nossa igreja, a Igreja Batista Calvário. Eu sou o pastor Vilmar e tenho muito prazer de levar ao seu coração, através do canal do YouTube da nossa igreja, esta programação. Fique aí conosco, participe, porque este momento é o momento em que você pode interagir conosco nesta manhã. Hoje seguimos os nossos estudos no livro de Gênesis, falando a respeito da queda do homem e o desvio dele dos propósitos de Deus. Nós vamos fazer uma leitura bíblica agora, e essa leitura se encontra, nós vamos fazer de forma uníssona, porque vai aparecer aí para você, o Salmo de número 34, versículo de número 18, que diz assim: O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Vamos ler novamente? O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Que promessa maravilhosa, não é mesmo, meus irmãos? O Senhor está perto de todos que têm um coração quebrantado. E agora nós vamos participar de um louvor maravilhoso. Este louvor traz ao nosso coração o tema Lugar Secreto. Vamos adorar a Deus então com esta meditação bendita com o ministério de louvor de nossa igreja. Vamos ouvir. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto.
com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. É isso aí, meu irmão, meu querido, amado. Nesta manhã nós podemos sim adorar a Deus e falar com Ele através deste louvor. Tenho certeza, que se Deus está perto de todos que têm um coração quebrantado, nesta manhã Ele está perto de você e desejando que você vá encontrá-lo neste lugar secreto. Esse lugar pode ser o seu quarto, esse lugar pode ser a sua sala e onde você está agora logo pela manhã. Enfim, você pode estar falando com Deus nesta hora e buscando a sua presença. Por isso, nós vamos fazer isso neste momento. Vamos buscar a presença de Deus e falar com Ele agora. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nesta manhã nós estamos diante da Tua presença, queremos render graças ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor fez à nossa vida, à vida da nossa igreja no decorrer desta semana. Há muita gratidão no nosso coração por todo o cuidado do Senhor dispensado a famílias em nossa igreja. Gratidão no coração da irmã Arlete, irmão João, gratidão no coração de irmão Lucas e Lau, pelas bênçãos do Senhor, o cuidado do Senhor para com essa família. Gratidão no coração de Michele Flamber, por todos os benefícios que o Senhor tem feito, ó Deus. Apesar das adversidades, nós podemos dizer ao Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua proteção, pelo teu livramento. Obrigado, Senhor, porque tu tens cuidado da tua igreja de maneira muito especial, dando-nos a graça de poder continuar firme na nossa fé, na nossa caminhada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tenho certeza que por mais uma vez o Senhor há de falar aos nossos corações e estamos aqui prontos para ouvir a tua voz. Por isso nós oramos agradecido e no nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Muito obrigado a você, amigo, que está conosco nesta oportunidade. Que alegria! Queremos saudar a todos. Muitos amigos têm nos acompanhado todos os dias em nossos cultos. Nosso muito obrigado a você, irmão, a você, amigo, que sempre acompanha os nossos trabalhos através do nosso canal. Também queremos agradecer e dar o nosso muito obrigado, que você continue conosco, que por esse amor bondoso do Senhor, Ele esteja também nessa manhã enchendo a sua família de graça, de bênção, deste Espírito maravilhoso que nos conduz a uma adoração verdadeira ao nosso Deus. Que Deus lhe abençoe e lhe dê um tempo precioso na presença de Deus nesta manhã. Quero ler com você Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 9. Ele diz assim: o Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sobre juramento, se obedecerem aos meus mandamentos, os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Palavra do Senhor. O Senhor fará de vocês o seu povo santo. É propósito de Deus
nos separar para Ele mesmo, conforme Ele prometeu por juramento. Qual foi a promessa? Se nós obedecêssemos os seus mandamentos e andássemos nos caminhos que Ele determinou para o nosso coração. Por isso, nesta manhã também, nós vamos adorar a Deus com um hino maravilhoso do nosso cantor cristão, é o hino de número 154, Firme nas Promessas. Vamos então adorar ao nosso Senhor, cantando este louvor, Firme nas Promessas. Vamos lá. Cantarei louvores ao meu Criador, rico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. É isso, meus irmãos. É preciso ficar firme, permanecer firme nas promessas do nosso Deus. É preciso também adorá-lo na beleza da sua santidade e do seu poder. Nós vamos agora ficar com o estudo do livro de Gênesis, capítulo 3, o ser humano desvia-se dos propósitos de Deus. Acompanhe atentamente esta lição. Bom dia, meus irmãos, que alegria poder trazer ao seu coração o estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na lição 3, que tem como tema o ser humano desvia-se do propósito de Deus. Essa é mais uma lição, mais um estudo da revista Compromisso, da editora Convicção da Convenção Batista Brasileira. Nos alegramos por nessa manhã levar ao seu coração mais um estudo, agora no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, e que tem como texto áureo da nossa Escola Bíblica Dominical o versículo de número 15. Então, Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, nós vamos poder falar juntos esse texto, aprendendo então de forma maravilhosa aquilo que o Senhor tem para nos ensinar na manhã desse dia. Diz a palavra de Deus assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Muito bem, essa é a palavra de Deus e este é o ensino, que nos leva então a entendermos os objetivos ou o propósito, desta aula. Ela tem como propósito levá-los a duas coisas basicamente na sua vida. Primeiro é compreender as consequências do desvio dos propósitos de Deus na vida da humanidade. Um dia isso aconteceu e a gente precisa entender claramente como tudo ocorreu naquela ocasião. Segundo propósito desta aula é compreender que, apesar do homem ter pecado, ainda há uma esperança. Essa esperança é a reconciliação do homem com Deus por meio de Jesus Cristo. E assim, então, como propósito final, cada um dos irmãos deverá, em primeiro lugar, valorizar a dádiva de conviver com a liberdade de escolha. E outro pensamento que você deve ter em mente, em segundo lugar, é que ao cair é importante reconhecer seus erros e confessá-los ao Senhor e colocar-se sob o controle de Deus para uma retomada de vida. São esses os caminhos que a nossa lição estará direcionando ao seu coração como objetivos para essa manhã. Mas nós vamos vivenciar essa experiência de sala de aula observando-a em 4 etapas. A primeira etapa a gente vai chamar de o começo da crise. Ela vai do capítulo 3, dos versos 1 ao 7, quando a gente percebe ali a tentação e o estabelecimento do pecado na vida humana. A segunda etapa, chamada de desarmonia causada no paraíso, do capítulo 3, dos versículos de 8 a 13, que diz ali, por causa então do pecado, nós, o ser humano, passamos a ter uma vida de se esconder do Senhor. Uma tentativa, porque isso é impossível, se esconder da face do nosso Deus. E a terceira etapa, então, a gente vai chamar de as consequências trágicas da desobediência, está no capítulo 3, de 14 até o 19. Ali vamos perceber os acontecimentos, então, onde a serpente ela é condenada e passaria então a sofrer uma degradação. É a partir do capítulo 3, versículo 15, onde mostra o plano de redenção e de esperança para a raça humana. Veremos então as consequências degradantes na vida da mulher, na vida do homem e na própria vida da serpente. E, consequentemente, também os resultados desse erro na vida do homem. A quarta e última etapa, a gente chama de o lado de fora do paraíso, está no capítulo 3, de 20 a 24. Deus afasta o casal, mostrando a sua compaixão. Essas são as 4 etapas que estarão fazendo parte, então, do desenvolvimento do nosso estudo nessa manhã. E eu convido você, então, a nos acompanhar. Quero dizer ao seu coração, querido irmão, que todo entendimento que nós pudermos tirar deste capítulo 3 nos ajudará a compreender toda a Bíblia, porque todo o segredo da Bíblia, da palavra de Deus, se encontra aí. Todo o plano, todo o pensamento de Deus estabelecido para, eu diria, racionalizar e nos orientar a tudo o que precisamos entender da grande proposta de misericórdia de Deus a favor do ser humano. Nós vimos com o irmão Gesiel o capítulo 2. Lá no capítulo 2 nós percebemos Deus amando a humanidade. Com isso, ele preparou tudo. Ele cuidou de detalhes preciosos acerca da sua imagem e semelhança que foi colocada na vida humana. E é interessante nós percebermos, meus irmãos, que ele se utilizou de um casal, não de um ser individual como o homem ou a mulher, mas do casal. Daí a ideia central de todo o texto, de todo o aprendizado ali, é o valor ou o grande valor da família na história da humanidade. Por essa razão, Satanás
Até hoje, meus irmãos, ele tenta destruir, ele luta ferozmente para destruir a família, pois ele sabe desse propósito sublime, que seja o reflexo da glória de Deus ao mundo através da família. E o desejo também de Deus é espalhar sua glória a todos os cantos da terra, através dos seus filhos, ou seja, presente de Deus à vida do casal, onde ocorre exatamente o que a palavra de Deus vem destacando, né? Deixará, pois, o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. É isso, meus irmãos. A glória de Deus estava instituída nestes valores da família para o mundo. Mas Satanás, ser decaído da glória, rebelde à vontade de Deus, foi lançado na terra e quer agora destruir então esse grande propósito de Deus para o mundo. Assim, meus irmãos, precisamos ter esse entendimento claro, né? Como eu disse, compreender, porque vai ajudar você a compreender toda a Bíblia, o entendimento de que a palavra de Deus racionaliza o nosso entendimento a tudo que precisamos entender da grande proposta de misericórdia de Deus a favor do ser humano. O que eu quero dizer com isso, né? Que com a entrada do pecado no mundo, veio também os questionamentos, ou os grandes questionamentos no coração humano. Como, por exemplo, como o pecado entrou na vida do homem, cercado, não é mesmo, meus irmãos, de tanto amor da parte de Deus? Quem é o grande culpado pela maldade que jaz dentro de nós, devido à natureza pecaminosa que nós herdamos do primeiro Adão? E ao nosso redor, os ardis de um mundo que jaz em trevas. Quais as consequências do pecado? Quais as atitudes de Deus em relação aos atos humanos diante do seu pecado? O fato é, meus irmãos, que com essa entrada do pecado no mundo, esses questionamentos surgiram, mas a verdade é que todos estes fatos se deram devido ao homem ter dado ouvidos, né, a um novo interlocutor que se apresentou no jardim, Satanás. É exatamente isso, meus irmãos. Lá no jardim, Satanás, inimigo de Deus e de todo ser humano, que era a coroa da criação de Deus, pôde então fazer tamanha destruição na vida do ser humano. Certamente, a lição de hoje nos ajudará para responder então estes grandes questionamentos que certamente também estão no seu coração, né? Como o pecado veio na vida do homem? Quem é o grande culpado pela essa maldade que agora jaz no coração do ser humano? E quais as consequências no pecado? E quais as atitudes de Deus em relação a esses atos do ser humano diante do seu pecado? Tudo isso, né, que faz parte então dos grandes questionamentos, nós estaremos tentando mostrar aqui a cada um de nós, para que possamos compreender então o que está acontecendo ao nosso redor. Para isso, nós vamos chamar de o começo da crise, nossa primeira etapa, não é? Como falamos, a primeira etapa de tudo. Há um instrumento, né, de acusação no jardim. Eu quero destacar isso aqui, né? Há um instrumento de acusação no jardim. Quem era esse instrumento? Era um animal. O versículo 1 destaca a serpente. A grande enganadora estava ali no jardim. E mais tarde, né, a própria Bíblia, a palavra de Deus, nos ajudará a ter um entendimento melhor, então, a respeito de quem é ou de qual seja, né, essa figura de um animal ali. O que nos leva a entender é que o tentador não era divino, mas sim um ser sujeito a Deus. Eu queria convidá-los a que vocês então abrissem, por favor, porque ocorreu que após a serpente, né, ter tentado o homem, veio a
condenação de Deus a ela, e uma dessas condenações foi Deus dizer a ele que agora ela passaria a ser um animal sobre um castigo. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Lá no versículo 14, nós encontramos esta afirmação de Deus. Alguns textos, como eu disse, podem nos esclarecer a respeito de quem é, o entendimento que ajuda a entender melhor quem é este animal que a Bíblia fala e apresenta aqui no início de tudo. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3, que diz assim: Mas o receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Texto do apóstolo Paulo, e ele coloca aqui com clareza que a serpente enganou Eva. Isso ele fez porque este animal era um animal de grande astúcia. Usava dessa artimanha enganosa para seduzir. E assim, por causa disso, Eva, dando lugar à voz deste acusador que estava ali agora no jardim também, ela se desviou do plano maior de Deus para a humanidade. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, nós também encontramos outra verdade que nos ajuda a esclarecer a respeito de quem seja essa serpente. Diz assim a palavra de Deus: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele todos os seus anjos. O que esta figura deste animal nos leva a ter o entendimento é exatamente isso que acabamos de falar, que o tentador, portanto, não era divino, mas sim um ser sujeito a Deus. E podemos olhar também com isso, ou para esse fato, e nós podemos então perceber 3 elementos na vida do homem ou do ser humano com respeito a essa grande tentação. Primeiro é o desejo físico. A Bíblia diz que o fruto ele era agradável aos olhos e bom para se comer. Então, isso diz respeito ao desejo físico, mas também partiu dela uma curiosidade intelectual, porque diz a palavra de Deus: conhecereis o bem e o mal. Então, esta curiosidade intelectual de conhecer o bem e o mal também levou Eva a ceder à tentação. E por último, a reivindicação de direitos. O texto nos diz: e serão como Deus. Nós sabemos com verdade que essa era uma insinuação maligna, típica de Satanás, que por causa da mesma razão foi destituído lá da glória, foi precipitado para a terra e agora seria o grande acusador do homem e também inimigo de Deus na terra. O fato é que o pecado agora estava consumado, estava estabelecido. Então, não propriamente o fato de Eva ter comido do fruto ou de comer o fruto, mas da intencionalidade do ato, que era se opor à voz do Criador, pois essa atitude propunha os limites da sua autoridade sobre eles. O casal deveria obedecer à voz de Deus. Eles estavam se apropriando, então, indevidamente de um bem alheio, porque Deus disse para não comer desta árvore que estava no meio do jardim, especificamente do seu fruto. E atitudes que vemos, infelizmente, se repetirem na administração pública. Eu poderia até dizer também na privada. E precisamos até ir mais longe, porque é preciso reconhecer também que nos meios eclesiásticos, infelizmente, Satanás também tem levado pessoas à corrupção,
a agir contrários, portanto, à vontade de Deus. Ver isso no mundo não nos causa surpresa, porque faz parte da natureza carnal, da natureza humana. Pois é normal, diríamos assim, mas no nosso meio é estranheza, pois percebemos que o inimigo continua ganhando a batalha contra nós. Daí duas grandes verdades ficam claras a partir da passagem que estamos estudando. Deus não é o autor do pecado. E o segundo é que o pecado foi um ato exclusivo da desobediência do homem à vontade de Deus, incentivado por um tentador maligno que se encontrava também ali no jardim, pois foi precipitado por Deus à terra. A grande questão, meus irmãos, é de que Deus já havia advertido o casal, por meio do homem, sim, responsável pelo sacerdócio do lar, para que eles não viessem a cair e não aceitassem então esse engano do inferno na vida deles. Mas o dar ouvidos a essa conversa, Eva facilitou a vitória do inimigo. E a gente precisa então lembrar que somos chamados para resistir ao diabo. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia nos adverte o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É isso aí, começo da crise, né? Toda a situação de pecado já estava constituída agora na vida do ser humano. Mas outro ponto importante, a segunda etapa, então, como nós dividimos a lição, a desarmonia agora ocorre no paraíso e vai então dos versículos 8 até o versículo de número 3. Tudo estava preparado para uma vida abençoada ali no jardim. Mas o que aconteceu, meus irmãos, como vimos anteriormente, é que o pecado desarmonizou tudo. E a gente sabe que o casal tinha tudo então para viver de forma preciosa dentro daquele jardim, porque o próprio Deus havia preparado tudo para eles. Acontecia até regularmente um encontro de Deus no finalzinho da tarde, né? Na viradinha do dia, quando então Deus via para saber como estava esse casal que ele havia colocado ali no jardim. Mas agora, pela entrada do pecado, desarmonizou aquele encontro que era comum entre eles. O que aconteceu está registrado em Gênesis capítulo 3, versículo de número 8. A palavra de Deus diz assim: esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Meus irmãos, é maravilhoso ver que mais uma vez, é Deus que vai à frente. É Deus que toma a iniciativa da busca, como ele sempre fazia. É ele que vai agora ao encontro deles. E os encontram então escondidos, irmãos, escondido entre as árvores. Agora o esconder-se passa a ser a nova realidade. Cobertos de vergonha, cobertos de medo, de escuridade, porque as trevas entrou agora na vida do ser humano. Uma mente culposa estaria agora acompanhando a vida deles e passa então a ocupar toda a vida do casal. Pois a Bíblia nos diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Sabemos bem claramente que esta morte não é a morte física. Inicialmente, o que a Bíblia fala a respeito dessa verdade é que a morte espiritual entrou na vida do ser humano. Ou seja, a separação de uma comunhão admirável e maravilhosa que nutria a vida dele com o seu Criador. O Deus do universo é quem vai a eles e quer a sua comunhão.
Mas o pecado, meus irmãos, mudou tudo. Começa então uma sessão de acusações. É aí então que nós vamos perceber que o próprio homem começa a revelar então a Deus tudo o que aconteceu depois da grande pergunta do Senhor. Adão, onde estás? Né? A resposta dele foi: ouvi a tua voz no jardim e me escondi. Como eu disse, o homem passa agora a esconder-se. Essa era a nova realidade. A vergonha, o medo, a escuridade, a mente culposa passa a fazer parte da vida de pecado que eles escolheram. E aí então, a partir deste sentimento, ele toma então uma iniciativa, né, como eu disse, de dizer para Deus então o que aconteceu. Só que ele faz isso acusando a Deus. Em Gênesis 3:12 ele diz: a mulher que tu me deste deu-me da árvore e eu comi. Aí ele olha para a mulher então e diz, quando faz então a mesma pergunta a Eva, a sua atitude também é de igual forma, né? Ela vai dizer, para tentar se desculpar também diante de Deus: a serpente me enganou e eu comi, o versículo 13. Ou seja, irmãos, o pecado deturpou o funcionamento da consciência, da vontade e do raciocínio. Porque agora, ao invés de ter uma atitude honesta, clara, obediente diante de Deus, eles passam a agir com engano, com mentira, com falsidade. Todos os princípios que nós percebemos estão no mundo, ou seja, estão na ordenação do diabo, do enganador deste século. Os pecadores, então, quase sempre se recusam a aceitar sua própria responsabilidade por seus pecados. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é mais fácil transferir para outra pessoa a sua própria culpa. Então, Deus exige de seus filhos arrependimento e fé, o que envolve a confissão de pecados. O que nos diz em 1 João 9 é exatamente isso, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Confessar é dizer para Deus que concordamos com a sua avaliação e, em lugar de pretender se desculpar dos nossos atos. O que a gente percebe, irmãos, é que Deus inicia essa busca pela comunhão perdida, e ela só é possível pela confissão e pelo perdão de Deus para conosco, né? Por isso, a gente percebe então esta série de acusações feitas de um para com o outro, com a tentativa de se esconder ou se desculpar diante do grande Deus, ao invés de fazer aquilo que Deus pede. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Muito bem, passamos então agora para o nosso terceiro ponto, as consequências trágicas da desobediência. Vai aí do versículo 14 até o versículo de número 19, não é isso, meus irmãos? E aí a história vai mostrar que Deus admitiu mesmo que a culpa era sim do tentador, pois ao ouvir as palavras de Eva, ele lhe dirigiu imediatamente uma palavra de maldição. Encontramos isso dos versos 14 a 15, onde a serpente sofreria agora uma degradação. Possivelmente este animal ali do Gênesis era um animal vistoso, tinha uma postura talvez diferenciada do que nós vemos hoje na serpente. Mas o que acontece é que agora ela sofreria uma degradação. Teria que andar sobre o seu ventre e comer do pó da terra por toda a sua vida. E tudo isso vem
como base em Gênesis capítulo de número 3:15. Observamos o que podemos chamar ali de o primeiro evangelho, porque vai mostrar ali os sinais desse plano maravilhoso de Deus de esperança e de redenção do mundo. Então, por isso nós chamamos do primeiro evangelho, pois ao amaldiçoar a serpente, Deus vai estabelecer então esse plano maravilhoso de resgate da raça humana. Deus promete sim colocar a inimizade entre a descendência dos dois. De quem? Da mulher e da serpente. Assim sendo, da descendência da serpente surge uma linhagem dominada pelo mesmo espírito encontrado na serpente. Você pode abrir comigo e ver a passagem de João, capítulo 8, 44 e 1 João 3,10. Ali nós vamos ver a natureza de Satanás, sua qualidade. O que faz então de uma linhagem que vai então surgir a partir de Caim, onde ele passa a ser o primeiro representante dessa descendência maligna. A descendência da mulher certamente se refere à descendência daqueles que, dominados pelo Espírito, o Espírito do arrependimento, da fé, da confissão, que agora certamente fazia parte, de um coração arrependido, que a gente percebe, aparece a partir do ato de Deus de cobrir a nudez, não mais por um gesto humano, mas sim por um gesto do próprio Deus, quando ele sacrifica um animal e faz da pele vestes para cobrir o pecado, Ali a gente percebe então derramamento de sangue, porque Hebreus 9, 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Então, certamente, esta lição vivenciada pelo primeiro casal leva então agora a descendência dela, mulher, ser dominada então por um espírito reto, de um coração puro, sujeito agora a Deus. Mas o que também percebemos, irmãos, é que as consequências foram desastrosas. Por isso, o que entendemos é que temos a necessidade sim de um plano de esperança para todos. E as opções ocorridas ali, seguiram a vida humana, e eu digo até o próprio Satanás, a antiga serpente. A gente pode começar pela vida da mulher, porque surgiram na vida dela vários conflitos. O primeiro é o conflito da sexualidade, seus desejos agora passam a ser para com o seu marido. Agora ela sofre as dores de parto, também a dominação do marido, porque a Bíblia diz que seus desejos serão para com ele, e conflitos na família matrimonial, Passa a surgir desavenças entre o casal a partir do pecado. Gênesis 3:16. Mas na vida do homem também percebemos um campo que agora passa a ser hostil. E é exatamente desse campo que ele vai tirar o sustento da sua vida, vai trabalhar. Só que agora, irmãos, um trabalho marcado pela fadiga e o suor. Trabalho árduo, trabalho duro, pois a terra foi amaldiçoada e passava então a produzir espinhos e ervas daninhas, tornando o trabalho do homem um trabalho exaustivo, um trabalho árduo, com fadiga, com cansaço, um trabalho difícil. Gênesis 3:17-19. Por último, nós vemos o próprio inimigo. E aqui a esperança, porque a gente percebe esse inimigo de Deus, ele seria derrotado definitivamente pela semente da mulher. Essa promessa está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que está em destaque aí no nosso cartaz, e é o nosso texto áureo, da nossa lição, que mostra então exatamente esta verdade, da semente da mulher virá o Salvador do mundo. Para isso, o preço para punir o pecado, irmãos, foi um preço muito alto. O preço do próprio Filho, como proposta de Deus, de modo definitivo e final, para
o homem ser redimido do seu pecado agora e para sempre. Lá em João 3,16 a gente encontra essa grande promessa, né? Nós teríamos até a grande declaração de amor de Deus para com a humanidade, porque a palavra de Deus ali nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É aquele que tem, sim, o poder sobre a morte e o mal, estava agora, né, dando o seu Filho como oferta de sacrifício vivo pelo pecado do mundo. Ou seja, Deus agiria de uma vez por toda para a derrota de Satanás, o inimigo de Deus. Aí passamos, irmãos, para o próximo tópico, né? Próxima fase aí, como a gente tem dividido, né, as etapas. Do lado de fora do paraíso, o que a gente vê? Vê um homem mais sabido, né? Porque agora ele é conhecedor do bem e do mal. Mas a gente também vê uma humanidade na solidão. Porque aqui tem um grande detalhe que eu quero chamar a sua atenção, porque esse tópico ele se divide do versículo 20 até o versículo de número 24. E a gente fica pensando por que o versículo 20 entra exatamente aqui, nessa situação. Porque mais parece que ele ficaria melhor no final do capítulo ou no início do capítulo 4. O porquê desta inserção neste contexto não há muita explicação para os teólogos. Eva, ela recebe aí o nome simbólico de vida ou mãe dos viventes, depois que os dois receberam uma sentença de morte, né? Consequência do pecado, como a gente já viu anteriormente, né? Conflitos, dores, dominação, conflito conjugal, ardil, né? Trabalho doloroso, cansativo, difícil, mas uma palavra de vitória estava presente. Certamente, o que podemos extrair como leitura desse texto, né, de Gênesis 3:20 é o seguinte: e chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Alguns pontos de vista à luz desta informação, podemos falar, está na expectativa da multiplicação da raça, apesar do pecado. Acredito que essa expectativa estava no coração de Adão. Saber que por meio da semente da mulher se multiplicaria também a vida na terra, né? E a sugestão possivelmente era que Adão cresça então na promessa da fé de Gênesis 3:15. Ela, Eva, mãe de todos os viventes, dando vida a outras vidas. Aconteceria então um ato de Deus na redenção do homem, providenciando por meio da semente da mulher a cobertura para todo o sentimento de culpa que perdurava na mente do ser humano. Gênesis 3:21. Porque lá, por causa do pecado, elas põem vestes, mas aqui Deus vai trocar as vestes. As vestes foram trocadas, indicando agora um sacrifício. Vestes de pele significava a morte pelo pecado, ou seja, sangue foi derramado, porque em Hebreus, capítulo 9:22, texto que já recitamos aqui para os irmãos, diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, Jesus, pelo sangue derramado na cruz, lá na frente, como promessa aqui destacado, né? Por Adão, que chamou o nome de sua mulher Eva, porquanto mãe de todos os viventes. Então, dando a entender que lá no futuro, que só Deus conhecia pela sua onisciência, estava estabelecido um plano de redenção. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava oferecido agora por Deus pelo pecado de toda a humanidade. Não só Adão e Eva, mas para todo aquele que crê. Eles seriam salvos do seu pecado. Louvado seja Deus
por isso, né? Porque Deus viu bem distante de nós uma salvação definitiva para a redenção do ser humano. Ainda, nós podemos chegar, né, a algumas aplicações que podemos fazer para a nossa vida como clímax dessa lição de hoje, né? A primeira dela é que o pecado foi uma atitude deliberada do homem. Alguns querem culpar a Deus do pecado do homem, dizendo se ele era onisciente, conhecia com certeza o que o homem faria, por que ele não evitou? Porque exatamente existia o livre-arbítrio, ou seja, a possibilidade do homem resistir. E no ensino de Jesus, nós percebemos que esse ensinamento é claro. Jesus mostra que é possível resistir ao mal. Encontramos em Mateus 26, 41 e 1 Pedro 5, 8 e 9. Mateus nós encontramos lá: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então essa é a grande verdade, né? O espírito, a presença de Deus em nós é forte, mas a carne é fraca e é que cede à tentação. Mas Jesus mostra, se a gente vigiar e orar, nós saberemos claramente quando o inimigo está agindo, tentando nos desviar dos propósitos de Deus. Outra coisa é uma consciência moral da culpa. Eu diria, uma crise foi instalada na comunhão entre o homem e Deus. É estabelecida essa culpa pela entrada do pecado na experiência humana. Ela causa, então, uma crise de comunhão entre o homem e Deus. E só através, então, da confissão que a gente falou há pouco, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, confissão e perdão é possível para se reaver a comunhão com o nosso Deus. É o caminho que Deus, então, colocou para essa consciência moral da culpa que acompanha a humanidade até os dias de hoje. E a única maneira de ter isso livre, liberto para sempre, é confessar, admitir diante de Deus sua culpa, seu erro, sem nenhuma tentativa de se desculpar do seu erro, da sua falha. E aceitar, então, o perdão da parte do Senhor. Terceiro e último é a ganância da humanidade. Ela traz desequilíbrio à natureza. Muito bem. Isso é fato, né? Um grande prejuízo ecológico tem sido percebido desta entrada do pecado, pois a destruição, né, a falta de cuidado com aquilo que produz da própria natureza, o nosso bem-estar, nosso sustento, o homem tem desagradado a Deus e muito, né? E isso tem trazido grandes situações de prejuízo à raça humana, pois o pecado também afetou essa natureza. Paulo diz em Romanos, capítulo 8, 22 e 23, ele vai mostrar este sentimento dizendo assim: toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. Em continuidade, ele diz: também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Ou seja, quando não mais teremos no nosso corpo o sofrimento das coisas que nós mesmos temos trazido como prejuízos ecológicos à natureza. Muito bem, é preciso então, como servos de Deus, assumirmos também, né, a preservação, esse compromisso, né, com a preservação da natureza e do meio ambiente. Dela, natureza, depende a vida humana e do próprio Deus que a criou. Então, aí está o texto, Romanos 8, 22, toda a criação geme e agoniza até agora. Queremos levar ao seu coração a conclusão, então, dos nossos estudos
dizendo que Deus nos conceda então a graça de desfrutarmos da grande comunhão que Deus estabeleceu como propósito para a sua criação desde o início de todas as coisas, né? O homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Precisamos ter esse entendimento. É preciso entender que apesar do pecado, há esperança em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Seguimos aí então agora com a nossa programação. Um bom dia para todos, em nome de Jesus. Amém. Que maravilha, né, meus irmãos? Podemos estudar a palavra de Deus, aprendermos da sua palavra, crescermos, né, nesse conhecimento que Deus tem nos dado aqui através da nossa escola bíblica dominical. Nós temos sempre um quadro que segue chamado de perguntas e respostas. Em virtude, né, desse decreto, nós só vamos retornar a esse quadro após esse retorno às nossas atividades normais. Por isso, peço a sua cooperação e esteja conosco, então, no logo mais, em o nosso culto de adoração à noite. Por isso, convido a você a estar conosco logo mais às 18 horas para o nosso culto de adoração. E também retornando na terça-feira, agora no horário diferenciado, presencial a partir das 18h30 até as 19h30. E assim, então, você pode participar conosco em forma segura, estando aqui em nossa igreja às terças-feiras também. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que lhe dê a paz, agora e para todo sempre. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos, irmãos, nessa manhã. Amém.